Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em nós abundantemente, nos fazendo resplandecer a glória que há em Cristo, a glória da sua sabedoria, da verdade, o poder salvador, para todos os homens, possa refletir em nós. Amados, dando continuidade hoje, terça-feira, dando continuidade à lição desta semana, que tem como título o confronto no templo. Ontem nós vimos, quando Cristo faz um azorrague, uma espécie de chicote com cordas e expulsa aquelas pessoas do templo que estavam transformando ali à frente do templo num camelódromo, num mercado, num comércio, perigoso. As coisas espirituais estavam sendo confundidas com as coisas materiais deste planeta, principalmente quando envolvia a coisa do dinheiro, a coisa santa envolvendo o dinheiro, o dinheiro do Deus Mamão. Era uma confusão aquilo ali, E hoje vamos ver a pergunta 5 e 6, dando continuidade a este raciocínio para entendermos de uma forma mais profunda o que a Bíblia quer nos dizer. Na quinta pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual a reação dos discípulos de Cristo diante daquela cena, em que Cristo diz, vocês transformaram, a casa do meu pai, num mercado, num comércio, E aí agora, versículo 17 diz: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa, uma profecia, do livro, eu acho que está no livro de Isaías, se me falha a memória agora, no livro de Isaías, diz que o zelo pela tua casa, Isaías, Zacarias, não estou lembrado agora, acho que é Zacarias, me falha a memória. A Bíblia diz, apontando para Cristo, que o zelo pela tua casa consumirá o próprio Cristo. Mas Cristo estava zelando ali pelo templo de pedra, que os judeus ali, os religiosos, sem falar da etnia, vamos falar ali dos seres, homens que estavam ali religiosos, cegos pela tradição religiosa, enxergavam que aquele prédio feito de pedras era a coisa mais importante para Deus na terra, Como se Cristo viesse morrer por aquele templo e não pelos homens, Chega ao ponto que Cristo vai dizer em Mateus 24, versículo 3, versículo 2, isso não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser derrubado. Não só foi derrubado lá no ano 70, pela invasão romana, do César Vespasiano, na pessoa do seu general, Tito, destruiu ali o templo lá em Babilônia, e ele não tirou todas as pedras, ficou ainda pedra sobre pedra, ficou fundamento ainda. Mas tem uma visão de Pedro que na volta de Cristo, aí sim não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser. Então, os homens que valorizam os prédios deste mundo, que com o retorno de Cristo virará tudo cinza, pó e cinza, é o que Cristo estava dizendo lá em Mateus 24, meus discípulos, por que vocês estão olhando para este templo? Se não é este templo principal, o templo de Deus aqui na terra sou eu, e será cada um de vocês se permitirem que o Espírito dele habite em vós. Então, quando o texto diz que o zelo pela tua casa me consome, esta profecia estava falando do templo, ou o zelo por aquilo que entrava na mente de Cristo, as coisas que Cristo estava enxergando ali. Cristo via aquele povo lutando por causa de dinheiro, botaram até uma banca de trocar dinheiro, uma casa de câmbio, uma banca de câmbio ali. Era o dinheiro pelo dinheiro, e o dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. Tiago também fala a respeito, Então, eles estavam trazendo aquilo para dentro da igreja, o comércio. Não é à toa que a igreja de hoje está nessa apostasia, dominada aí pelo inimigo. 99,999% delas estão aí. Todas que são guiadas pelo dinheiro estão nessa condição.
prometendo, ao invés de prometer às pessoas o reino de Deus, uma paz espiritual, eles prometem prosperidade, dinheiro, casa, né? Eles só prometem isso. Então, o zelo dos homens espirituais também, eles ficam consumidos por dentro, triste quando vê aquilo. Era o que Cristo estava sentindo. Estava se consumindo, se corroendo por dentro, por ver aquele povo com fé mais no dinheiro, com fé mais na tradição, no templo e nas coisas do que em Deus. Porque se tivesse fé em Deus, não estavam fazendo aquilo, né? Então, o zelo da tua casa me consome. Por exemplo, se eu tiver um zelo pela minha mente, que é a casa de Deus, a minha mente, não o meu cérebro, mas a minha mente, é onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, lá na consciência, lá na razão. Aí sim, se eu tiver consciência disso, se eu tiver esse discernimento espiritual, eu também vai me consumir. Porque quando eu vejo, você vê, quando nós vemos alguém pregando uma mentira, e você vê que as pessoas que não têm o conhecimento dizem amém para aquilo, a mente dela está assimilando uma mentira. E é óbvio que nós vamos nos consumir por dentro, porque não vamos aceitar, vai ficar muito triste, vamos nos revoltar, porque as pessoas permitem que o seu templo, a sua mente, receba mentira. Ou, no caso de Cristo especificamente, Cristo olhar para aquilo e não poder resolver, porque tem o livre-arbítrio das pessoas, não pode forçar ninguém a aceitar a Deus, a entender a verdade, né? Ele não pode fazer isso. Então, aquele zelo pelas coisas verdadeiras que ele sabia, e estava vendo aquelas mentes ali, tudo adulterada pelo erro, pela mentira, por este mundo, ele faz aquele chicote ali, né? E os discípulos se lembraram disso. O zelo, como diz aqui, né? O zelo pela tua casa, o zelo pelo... Tem gente que tem um zelo pelo estômago, né? É uma pregação dia e noite falando sobre a comida. Ora, a casa não é o estômago, Deus não habita no estômago, Deus habita na mente, no cérebro do homem, né? Se ele não tiver cuidado com o estômago, ele vai adoecer o corpo carnal. O corpo carnal. O espírito é diferente, assim ensina o apóstolo Paulo, né? Então, e o próprio Cristo também. Olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, ali vai adoecer só o corpo. Se comer alguma coisa estragada, adoece só o corpo. Mas o que sai da boca, aquilo que é espiritual, o que eu estou ensinando para as pessoas é que vai contaminar o templo. Então, o zelo por este templo, por esta casa onde Deus quer habitar, que é em nós, na mente humana, é que consumia a pessoa de Cristo, é que consome cada um de nós que servimos a Cristo com discernimento. Quando a gente vê um erro, a gente fica se consumindo, né, vendo aquele erro lá e a gente não poder fazer nada. Continuando, meus amados, vamos agora para a sexta pergunta. Vimos na pergunta anterior a reação dos discípulos diante daquela atitude de Cristo, do que ele fez e do que ele falou. Agora vamos ver aqui a reação dos líderes judeus, né, dos sacerdotes que ali estavam, né, os fariseus, os doutores da lei, que acompanhava aquela equipe que formava os príncipes dos judeus, né, os principais judeus, as pessoas mais elevadas em postos, em cargos, né, principalmente os sacerdotes que estavam ali como líderes do templo. Então, a pergunta diz assim: qual a reação dos líderes judeus que administravam ali o santuário, né, o templo? João 2,18 diz: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? Tudo isso, né? Os judeus perguntaram: olha, me dê um sinal de que o Senhor realmente tem autoridade. Aí eu pergunto: se eles eram verdadeiros líderes religiosos, se eles eram verdadeiros homens de Deus, se eles eram povo de Deus, e tinham conhecimento da Torá, o conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, eles precisavam de algum sinal? Eles precisavam de algum sinal?
Nenhum, porque todos os sinais para o verdadeiro povo de Deus já estão nas Escrituras. Já havia tudo escrito. Só no Antigo Testamento nós encontramos mais de 250 profecias messiânicas apontando para Cristo. Inúmeros os sinais que apontavam para Ele. Então aqueles judeus ali estavam pedindo algo que eles já tinham. Eles não deveriam fazer isso. Hoje, sempre que a gente faz um comentário, é importante que a gente traga para os dias atuais. Nos dias de hoje não é diferente. A igreja de hoje, ela vive pedindo sinais. Né? É igual, eles incorrem no mesmo erro que incorreram os líderes religiosos lá de Jerusalém com Cristo. Estão incorrendo no mesmo erro. Quando eles convidam as pessoas, não abrem a palavra lá na igreja, né? Usa só um texto isolado lá, para dizer que Deus cura, Deus abençoa, Deus manda dinheiro, Deus manda saúde. E então, dão lá aqueles gritos lá e diz que curou as pessoas, e as pessoas se sentem curadas, né? E não vão para a igreja para buscar a palavra de Deus, o conhecimento. Vão lá em busca de pão e peixe, vão lá em busca de cura. Não é que é errado nós buscarmos a cura do Senhor, mas a igreja de hoje, ela perdeu o sentido. As pessoas nem sempre estão doentes. Mas por que vão sempre à igreja em busca de cura? Cura deles e dos outros? Que busca é essa? O que Cristo ensinou para os discípulos sobre isso? Né? Então, a igreja de hoje busca sinal. Outras igrejas, por exemplo, é dia e noite no YouTube, buscando um acontecimento que envolva o Papa Francisco, que envolva as grandes nações do mundo, que envolva determinados temas que eles consideram escatológicos, a todo momento, assim, escavando, buscando um sinal, né? Para que, para tentar dizer às pessoas, olha, eu estou atento, eu sou sábio, eu tenho conhecimento das profecias, eu sou o primeiro a interpretar isso aqui, confia em mim. Olha, já está nas Escrituras, é muito simples. Todos os acontecimentos deste tempo do fim já estão nas Escrituras. É simples. Ninguém queira detalhar aquilo que ele não sabe. O homem de Deus, assim como Abraão e todos os outros, espera acontecer e permanece firme na fé, sabendo que vai acontecer. Mas o crente, como esse fariseu aqui, ele quer saber dos detalhes. Ele não quer saber da volta de Cristo, ele quer saber o detalhe. A cor da roupa, né? A altura de Cristo, os centímetros, a cor dos olhos, o tamanho da barba, se aqui tem barba, né? E outras coisas. Eles querem saber tudo isso, para poder dizer assim, olha, eu sei algo que você não sei, que você não sabe. Eu sei algo que você não sabe, porque eu sou melhor do que você. Infelizmente, poucas pessoas conseguem enxergar isso. Uma religião de fraude, né? As pessoas tentam, ao invés de se preocupar em pregar a simplicidade do evangelho, da palavra que está escrita, eles ficam buscando coisas sensacionalistas. Aí um monte de falsos crentes, né? Olha, eu sonhei com Jesus, eu estava sentado no sofá, o meu espírito saiu de mim, Jesus pegou na minha mão e eu fui para o céu com ele. Eu estava acordado quando... Né? E tem gente que acredita nisso. O corpo é indivisível, não existe sair espírito do corpo. Se sair, o homem morre, acabou. Naquele dia aparece todos os seus pensamentos. Mas tem gente acreditando nisso, porque não conhece a Bíblia. Eles estão seguindo doutrinas espiritistas que surgiram depois de Cristo e que já existiam algumas delas antes de Cristo. Que o homem não morre. Satanás disse lá no Éden, o homem não morre. Aí Deus disse, morre sim. E essa briga, esse conflito entre Cristo e Satanás, entre Deus através de Cristo e Satanás, perdura. E a maioria dos crentes hoje estão do lado de Satanás, dizendo, não, realmente o espírito sai do corpo, fica vivo em algum lugar, né? Porque não conhece as Escrituras. As Escrituras, elas são taxativas, elas são objetivas, elas são diretas, não tem como contestar um verso direto, né? E aí, meus amados irmãos, é assim que as pessoas vivem hoje, pedindo sinais, como os fariseus de antigamente, sendo que todos os sinais já estão nas Escrituras.
A resposta, obviamente, que Cristo vai dar a esses fariseus, com certeza, a gente vai estudar, não sei se amanhã vamos tratar desse tema, que eu não vi as perguntas de amanhã ainda, mas Cristo deve dar uma resposta mostrando para eles que tem um sinal sim, e o sinal que Cristo vai dar, ele vai mandar olhar para as Escrituras. Ele vai mandar examinar as Escrituras, sem sombra de dúvida, porque todas as respostas estão nas Escrituras. Todos os sinais estão nas Escrituras. E Cristo é disciplinado. Cristo, ele sempre vai apontar para as Escrituras. Amados, que nós façamos o mesmo, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, as suas orientações, os seus mandamentos, para que em tudo nós sejamos aprovados.